Então, eu resolvi falar de algumas ideias simples da história da filosofia, porque a história da filosofia é uma espécie de manancial de ideias sobre o tempo. Portanto, não vou poder falar de todos os autores possíveis, mas vou tentar falar de alguns. Há uma frase célebre do Santo Agostinho, ah, que é a seguinte: se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei. Se me perguntarem, não sei. Eu vou tentar aproveitar esta frase, interpretá-la um pouco, para dizer o seguinte. A primeira parte, se não me perguntarem, eu sei, significa que nós temos uma intimidade, um contacto com o tempo, no sentido em que a nossa consciência é temporal, a nossa existência é temporal, a nossa corporeidade é temporal. Mas pelo facto de termos essa intimidade com o tempo, isso não significa que nós saibamos o que é o tempo, quer dizer, pelo facto de sermos temporais, não temos uma epistemologia do tempo ou uma metafísica do tempo. Portanto, não estamos em condições de poder dizer o que é para nós ter pensamentos temporais, nem estamos em condições de poder dizer o que é que significa o mundo ser temporal. Eu vou tentar aproveitar esta distinção, que é um bocadinho semelhante, digamos, à distinção que podemos pôr, por exemplo, entre o facto de a matéria com a qual nós pensamos ser neuronal, mas isso não faz de nós neurocientistas. Então, se vamos considerar a questão do tempo como dizendo respeito àquilo que nós podemos conhecer sobre o mundo, alguém como Kant é extremamente importante aqui, porque Kant procurou formular a questão sobre o tempo da seguinte maneira: que tipo de mentes são as nossas que nos permitem conhecer o mundo e que tipo de fator é o tempo nesse tipo de mentes que são as nossas mentes. Então Kant propôs de uma forma que ficou famosa e que interessou não apenas filósofos, mas cientistas das mais variadas áreas, propôs que o tempo e o espaço não são características absolutas, reais do mundo em si, portanto, do mundo sem observador, do mundo sem pensadores. São antes características do mundo tal como nós o percebemos, portanto, são aquilo a que ele chamou formas da nossa intuição, são intuições puras. Isto significa que ele estava a falar, por exemplo, contra uma perspectiva que se podia encontrar, por exemplo, na física newtoniana, de acordo com a qual o espaço e o tempo eram fatores, parâmetros absolutos do universo, mas também contra aquilo que nós podemos ver como uma perspectiva proto-relativista de um outro filósofo alemão muito importante, Leibniz, de acordo com a qual o espaço e o tempo não existem por si, são apenas ordens. São a ordem da sucessão, a ordem das coexistências e, portanto, se não houver preenchimento, se não houver objetos, também não haverá espaço, também não haverá tempo. Portanto, Kant considerava que, digamos, nem Newton nem Leibniz e, portanto, o tempo está estritamente indexado ao tipo de observador, ao tipo de pensador que nós somos. Isto significava também uma tese metafísica muito forte, que era a seguinte: nós não conhecemos o mundo tal como ele seria em si, sem pensadores e sem observadores. Portanto, quando nós conhecemos o mundo, nós conhecemos o fenómeno, isto é, aquilo que apercebemos, aquilo de que somos conscientes, é sempre espacializado e é sempre temporalizado. Portanto, não podemos dizer que se não houvesse mentes, se não houvesse pensamento, o mundo por si próprio seria temporal. Mas podemos dizer que, dado o tipo de mentes que nós somos, tudo aquilo que nós podemos alguma vez conhecer, tudo aquilo que nós podemos alguma vez pensar, será temporal, temporalizado, assim como espacializado. Para percebermos a forma como podemos conhecer objetivamente o mundo, porque era isso que lhe interessava. Interessava-lhe, por exemplo, o estatuto de juízos ou de preposições como 7 mais 5 igual a 12, que não variam de pessoa para pessoa. São coisas que todos nós podemos pensar acerca da forma como as coisas são. Quando Kant está a falar no espaço e no tempo e na relação do espaço e do tempo com as nossas mentes, ele está preocupado com isso, portanto, com aquilo que nós podemos conhecer de uma forma objetiva, portanto, partilhável por todas as mentes humanas. Ele não diria por qualquer mente. Porque, por exemplo, se nós pensarmos, se por hipótese, por experiência mental, pudesse existir uma mente divina, que seria supraespacial, supratemporal, essa mente não teria que conhecer restringida pelo espaço e o tempo. Poderia ter qualquer coisa como um conhecimento omnisciente instantâneo, num aqui e agora, de tudo aquilo que há para conhecer. Mas, precisamente, o nosso tipo de mente não é assim. Nós somos locais, finitos, espaciais, temporais. Isso para Kant traduz-se numa coisa: somos mentes sensíveis, isto é, nós só podemos conhecer e representar na medida em que recebemos. E precisamente o espaço e o tempo são a forma dessa recepção. No caso do tempo há uma coisa particularmente interessante que não vou explorar aqui, mas que teria a ver com a matemática e com a possibilidade de se aplicar um número a tudo aquilo que nós podemos pensar. É que o Kant pensa que a própria possibilidade de numericidade, portanto, a própria possibilidade de nós a pormos números às coisas, portanto, eventualmente, se usar matemática nas disciplinas mais variadas, tem a ver precisamente com o tempo e com a sucessão. Portanto, a sucessão
está na gênese daquilo que podemos chamar a numericidade. E por isso, quando nós desenvolvemos qualquer teoria científica e utilizamos matemática no desenvolvimento dessa teoria científica, aquilo que estamos a fazer é, de alguma forma, usando as palavras dele, construir na forma da nossa intuição temporal. Ele está a falar particularmente da aritmética. Construir na forma da nossa intuição temporal e, portanto, pensando no mundo matematicamente, nós estamos a explorar a forma como a nossa mente já recebe o mundo. Bom, isto, de novo, repito, diz respeito apenas aos humanos. Portanto, trata-se de mente e conhecimento de humanos. Nada nos diz que só existam mentes humanas, mas para o tipo de mentes que são as mentes humanas, o conhecimento objetivo dar-se-á através sempre do espaço e do tempo. Bom, o tempo como fator para Kant não tem a ver com a nossa consciência psicológica, com a consciência empírica das pessoas, com a forma como nós apercebemos temporalmente as coisas que acontecem à nossa volta. Por exemplo, aqui agora, as luzes, as minhas próprias palavras decorrendo no tempo. Kant não está interessado em psicologia e consciência empírica, ele está interessado em conhecimento em geral, e nomeadamente em conhecimento científico e nas condições de possibilidade de conhecimento científico. Estou agora a dizer isto porque queria introduzir um outro autor posterior a Kant, que foi Hegel, que foi extremamente importante também para pensar sobre o tempo, mas de uma forma completamente diferente da de Kant. Porque Hegel foi importante para pensar sobre o tempo histórico, isto é, para pensar no tempo como não a sucessão dos instantes na consciência, mas aquilo que nós podemos chamar a sucessão das civilizações, a sucessão das formas sociais, a sucessão, por usar as próprias palavras dele, Roma, Grécia, Roma, cristandade, mundo germânico, Revolução Francesa, para imaginar um pouco a linha temporal relativamente à qual ele estava a experimentar este conjunto de ideias que vou explorar a seguir acerca de tempo e história. Bom, antes de falar sobre Hegel, queria fazer notar o seguinte: não há nada de natural no facto de nós pensarmos que o tempo histórico vai para algum lado. Não há nada de natural no facto de nós pensarmos que a história é uma teleologia, é uma finalidade, tem um fito. Por exemplo, se nós pensarmos em imagens gregas acerca do tempo, vemos o tempo como circular. Portanto, não há qualquer coisa como um percurso de A para B que pode ser percorrido por alguém, não há nenhum percurso do menos para o mais. Nada nos diz fundamentalmente, por exemplo, que as sociedades ocidentais do século XXI são superiores, são mais, do ponto de vista de sofisticação, por exemplo, intelectual ou civilizacional, à Grécia do tempo de Platão. Nada nos diz, mas há muita gente que acredita que sim. E aquilo que Hegel fez foi precisamente dar um conjunto de instrumentos intelectuais para se pensar nessa ideia de história como progressão, ou como se diria mais vulgarmente, como progresso. É uma ideia completamente contestável, é uma ideia ao mesmo tempo muito importante. E é uma ideia que foi utilizada, por exemplo, por pessoas como Marx, que a importaram diretamente, e que, de novo, repito, tem a ver com o facto de nós vermos ou acreditarmos que podemos dizer que há formas sociais e formas históricas que são superiores, no sentido em que são mais sofisticadas, que são intelectualmente posteriores, são resultado daquilo que o Hegel chamaria uma elevação dialética, uma superação, elevação dialética. Para dar um exemplo que se calhar é mais concreto para toda a gente, era isto que o Marx pensava que seria o comunismo. Portanto, ele pensava no tempo histórico à maneira hegeliana, portanto, também ele considerava que as coisas poderiam ir de pior para melhor e que não considerava como Hegel que o melhor já estava todo feito e que coincidia com o próprio presente. Portanto, o telos ou finalidade temporal para o Hegel seria o próprio presente possuído em autoconsciência, nomeadamente em formas culturais que para ele seriam a arte, a religião, a filosofia. Portanto, haveria qualquer coisa como uma autoconsciência do espírito absoluto no presente e resultado dessa dialética temporal, Marx não acreditava nessa coincidência com o presente, mas considerava que essa finalidade seria uma utopia futura. E, portanto, a própria ideia do comunismo marxiano tem a ver com esse pensamento dialético da história e do tempo. Bom, isto passa-se no século XIX, portanto, estamos a falar de dois intelectuais do século XIX, que é o século em que a história ganha direitos de cidadania, digamos, no pensamento do mundo, e ao mesmo tempo o pensamento das coisas sociais e históricas e o pensamento das coisas naturais está a separar-se de uma forma muito óbvia. O século XIX também é o tempo da teoria da evolução por seleção natural, portanto é o tempo do darwinismo, e eu queria chamar a atenção para esse contraste. De um lado temos pensadores históricos, como Hegel e Marx, que são
vamos lhe chamar progressistas racionalistas. Portanto, pensam que o tempo histórico vai para algum lado e que nós temos direito, para pensar sobre a história, a usar a categoria de fim ou finalidade. E do outro lado temos uma teoria científica foi importantíssima, que é ainda hoje importantíssima para pensarmos sobre o mundo natural, que é a teoria da evolução por seleção natural, que está precisamente a dizer-nos que não temos direito a essas categorias de finalidade. Portanto, não há nenhuma finalidade, nenhuma direção na evolução por seleção natural das formas biológicas. Portanto, muito embora possamos falar de evolução, temos que despir completamente de finalidade essa ideia de evolução, temos que desteleologizar. Reparem que isto são formas completamente diferentes de pensar no mundo social e histórico e a forma de pensar no mundo natural. Do ponto de vista de aquilo que Darwin e os darwinistas estavam a fazer no século XIX, era qualquer coisa de estranhíssimo relativamente à forma de pensar natural mesmo, digamos, dos empiristas na filosofia. Vou dar um exemplo. Os empiristas, em princípio, tentariam pensar sobre o pensamento dizendo que tudo vem do zero, da tábua rasa. Mas se pensarmos, por exemplo, num John Locke, um filósofo empirista inglês, ele diria assim: nós não conseguimos pensar que a existência da ordem, a existência de formas biológicas, a existência de um cosmos, vem do não pensamento. Se existe ordem, imediatamente nós somos levados a pensar que tem que ter existido desígnio, e ele dirá logo a seguir, e portanto está provada a existência de Deus. E ele pode dizer isto mesmo de um ponto de vista empirista. Nenhum empirista contemporâneo teria este link tão direto relativamente à existência de Deus. Provavelmente nunca teria existência de Deus em ponto nenhum do seu pensamento. Mas Locke, mesmo como empirista, via desta forma a maneira como o nosso pensamento da organização temporal, cósmica, mundana, nos leva naturalmente à ideia segundo a qual, se há ordem, então tem que ter havido pensamento no início. Ora bem, é precisamente contra isso que a proposta darwiniana, que depois virá a ter grandes repercussões não apenas na ciência, mas também na filosofia, se vai erguer. E, por exemplo, pensando num outro filósofo empirista, David Hume, pensando também sobre estas questões do design, do desígnio, portanto, que são questões acerca, reparem, da incrustação da ordem na temporalidade, naquilo que nós estamos a pensar quando pensamos na existência de uma determinada ordem concreta, como um organismo, por exemplo, ou então, para falar num exemplo célebre, quando alguém encontra um relógio numa ilha deserta e se põe a questão como é que isto veio a estar aqui. Hume, ao contrário de Locke, é o primeiro empirista que vai tentar exercitar a questão: como é que pode haver a ordem sem ter havido desígnio inicial? Portanto, vai ser o grande responsável pelo ataque intelectual, digamos, ao último grande argumento racionalista a favor da existência de Deus, que foi precisamente este argumento do desígnio. Reparem que parece que estamos a falar ao mesmo tempo de tudo: pensamento sobre a história, pensamento sobre as formas biológicas, pensamento sobre a existência de Deus, mas o facto é que no século XIX precisamente esses temas se estavam a conjugar nestes autores de que estamos a falar. E essa ideia, a que eu chamei, do lado de pessoas como Hegel e Marx, uma ideia racionalista e progressista sobre o tempo histórico, e que considerei que estava a ser de alguma forma contraposta ou abalada pelo tipo de pensamento que se tornou estabelecido acerca da natureza, que foi o pensamento evolucionista. Não foi, esse pensamento, digamos, racionalista da ordem temporal não foi só rejeitado ou atacado, ou contraposto do ponto de vista das ciências naturais. Foi também a partir de dentro digamos, da própria filosofia, ou de um pensamento alternativo da história. Se olharmos ou um pensamento alternativo do tempo como não história, isto é, se nós olharmos para o lado negro, digamos, dos filósofos do século XIX, portanto, aqueles que são os anti-hegelianos, pessoas como Nietzsche, ou como Schopenhauer, ou como Kierkegaard, que são filósofos para quem a questão do tempo, da temporalidade, por razões diferentes, é muito importante. Sendo muito importante para todos, para nenhum deles se trata da existência de uma racionalidade histórica. Portanto, todos eles são irracionalistas no sentido de negarem
aquela convicção básica de Hegel, de acordo com a qual o real é racional e o racional é real. E, portanto, a história é um progresso dialético do menos para o mais. Portanto, ainda caracterizando a partir de um terceiro ângulo o pensamento do século XIX sobre o tempo, se usarmos como um dos ângulos Hegel-Marx, o progressismo, como outro ângulo o darwinismo, teremos aqui este ângulo do nascimento dos existencialismos, dos irracionalismos, que tem a ver precisamente com uma rejeição dessa ideia de que a história seja um progresso linear. Portanto, o que é que fica? Ficam os indivíduos abandonados a si próprios, abandonados à sua corporeidade, à sua animalidade, ou então à sua relação direta com Deus, como no caso de Kierkegaard, mas aquilo que deixa de existir é uma espécie de reapoderar daquilo que poderia ser o pensamento individual num pensamento histórico, cultural, que de alguma forma seria mais do que o pensamento do indivíduo. Portanto, essa relação pacífica, natural do indivíduo com a história, que é a aposta de Hegel, o indivíduo pode desaparecer, o que interessa é a história e o progresso histórico. Reparem que, do ponto de vista, por exemplo, do pensamento político, isto foi uma ideia com muitas repercussões. Essa ideia de que o indivíduo pode desaparecer é algo que é completamente rejeitado por estes pensadores anti-históricos. Pelo contrário, aquilo que é importante é o indivíduo e não a história. Um terceiro ângulo completamente diferente relativamente ao primeiro, que diz respeito a tempo e conhecimento e mente, e ao segundo, que diz respeito a tempo e história. Este terceiro está mais perto da psicologia, está mais perto daquilo que muitos filósofos contemporâneos, nomeadamente filósofos da mente, filósofos da ciência cognitiva, está mais perto daquilo que os interessa relativamente ao tempo, e é precisamente a ideia proustiana da consciência como fluxo temporal e a forma como isso é uma característica fundamental da nossa psicologia. Portanto, reparem, este não é nem o tempo, vou usar um termo da fenomenologia, nem o tempo cósmico, o tempo do mundo, o tempo que interessa aos físicos, portanto, o tempo da natureza, nem o tempo histórico de Hegel. Este é o tempo da nossa consciência, portanto, é o tempo como característica, podemos dizer, psicológica, empírica da nossa forma de pensar. E há uma corrente filosófica que nasceu nos inícios do século XX, fins do século XIX, chamada fenomenologia, e o principal representante foi Edmund Husserl, que precisamente prestou uma atenção enorme a esta ideia daquilo que foi chamado consciência íntima do tempo. E, nomeadamente, aos problemas que surgem do facto de não haver uma coincidência entre o tempo cósmico, o tempo do mundo, o tempo dos físicos, aquele que interessa do ponto de vista científico ou natural, e o tempo da representação, portanto, o tempo das coisas que são pensadas por nós. Portanto, parte da intenção da fenomenologia, que se descreveu a si própria como precisamente uma descrição da consciência, parte da intenção fundacional era precisamente descrever a consciência do tempo, a forma como a nossa consciência psicológica é temporal. E parte daquilo que, sem usar demasiada terminologia, talvez demasiado específica, que aparece neste contexto, queria só sublinhar algumas ideias. Por exemplo, o caráter quase incapturável do agora, a quase impossibilidade de nós, ou a impossibilidade de nós discernirmos ou fixarmos o instante agora da consciência. Portanto, de alguma forma, a temporalidade da nossa consciência vem com caudas, com prolongamentos, relativamente ao passado e relativamente ao futuro. Portanto, tudo aquilo de que nós somos conscientes vem conjuntamente com memórias e vem conjuntamente com aquilo que os fenomenólogos chamaram as protensões, portanto, com esperanças, expectativas ou um atirar em direção ao futuro. Isto significa que o fluxo da consciência é temporalizado de uma maneira que nos permite, por exemplo, entender como é que é possível que na nossa vida mental haja uma coisa tal como, por exemplo, ouvir uma melodia. Nós não poderíamos, por usar um exemplo, isto é um exemplo fetiche do Husserl, nós não poderíamos sequer ouvir uma melodia se a nossa consciência não fosse desta forma temporal. Ou ouvir uma frase, ou percebermos uma frase do início até ao fim. Bom, quando Husserl, nomeadamente nas lições sobre a consciência íntima do tempo, procura descrever esta relação do tempo com a consciência, com o eu, eventualmente com a autoconsciência, a sua finalidade última é, em última análise, parecida com a de Kant. Ele está interessado em compreender os fundamentos da ciência, na altura, nos inícios da fenomenologia, os fundamentos da matemática e da aritmética, mas se nós puxarmos as coisas um pouco para o presente, e se puxarmos esta intenção de
de compreender a temporalidade da consciência para a ciência cognitiva e para a filosofia da mente, veremos que muitas das coisas mais interessantes, se calhar aqui estou a ser um bocadinho parcial, em filosofia da mente têm sido feitas em torno desta análise da temporalidade ou temporalização da nossa consciência. Nomeadamente pelo seguinte, reparem, a diferença de que já o Husserl falava entre o tempo do mundo e o tempo da representação é a diferença entre o nosso cérebro e aquilo de que nós somos mentalmente conscientes, portanto, aquilo que nós apercebemos. Portanto, nós estaremos, de cada vez que estivermos a tentar estudar um fenómeno de apercebimento temporal, para dar alguns exemplos que atualmente são muito ricos e interessantes, a nossa consciência visual de um movimento aparente, por exemplo, de um flash sobre um ecrã. Vou já dizer porque é que o movimento aparente é importante. Ou então, fenómenos que parecem distorções temporais, por exemplo, relativamente à nossa consciência de intenção. O facto de, estou aqui a pensar no impacto do trabalho do neurocientista americano Benjamin Libet, o facto de nós, quando tentamos ter um movimento voluntário, por exemplo, levantar um braço, argumentou Libet, quando nós temos a consciência da intenção, ela já vem atrasada, portanto já é temporalmente desfasada relativamente àquilo que teria sido a iniciação de um movimento voluntário no nosso cérebro. Portanto, nós temos aqui um âmbito de trabalho em torno de consciência e tempo, e devemos acrescentar aqui consciência, tempo e eu, ou self, que seria qualquer coisa como uma unidade do nosso fluxo temporal, que é extremamente importante na filosofia da mente atual, e que tem a ver com o seguinte: não parece haver correspondência direta, um a um, nenhuma, entre aquilo que acontece no cérebro e o fluxo da consciência. Tanto que todos estes fenómenos que nós podemos subsumir sob a ideia de disparidades ou distorções temporais, como fenómenos de atraso na consciência de intenção, como o caso de Libet, ou os fenómenos relativos à percepção do movimento aparente, puderam servir para tentar defender as coisas mais diversas, desde a independência ou completa diferença da nossa vida consciente relativamente ao nosso cérebro, até ao epifenomenismo, portanto a total desimportância causal da nossa consciência relativamente àquilo que nós cerebralmente somos. Mas olhando para um caso pequenino, o caso da consciência do movimento aparente e para o tipo de distorção temporal que ele pode significar, e olhando para um filósofo específico, Daniel Dennett, um filósofo da mente contemporânea. Estou a pensar, em particular, num artigo chamado Time and the Observer, que ele escreveu com o psicólogo Marcel Kinsborn, em que, precisamente, procurou lidar com isto que eu estou a chamar a temporalização da nossa consciência e as disparidades dessa temporalização relativamente ao tempo neuronal cerebral. O caso do movimento aparente tem a ver com o seguinte, ou é o seguinte, é um caso estudado na psicologia já desde as primeiras décadas do século XX, tem a ver com um sujeito, vamos imaginar que estamos numa situação experimental, com um sujeito que, descrevendo os conteúdos da sua própria consciência, diz, olhando por exemplo para um ecrã, que viu uma trajetória de A para B de um ponto luminoso, portanto viu um ponto movendo-se. Ele está numa situação experimental tal que nós podemos saber a partir de fora, como os experimentadores, podemos saber que não há trajetória nenhuma no mundo, há apenas o flash do ponto A num instante e o flash do ponto B noutro instante. Portanto, no mundo temos apenas dois flashes, nenhuma trajetória, e na mente ou na consciência do indivíduo temos, em função, obviamente, de um muito pequeno intervalo de tempo no projetar de A, projetar de B e de um ângulo trabalhado para isso, temos uma consciência de conteúdo, portanto, uma consciência de representação que nos diz aí está a ser percebida uma trajetória. Portanto, é isso que se diz, o sujeito está a perceber movimento aparente. Então, uma grande disputa entre filósofos e psicólogos quanto a isto tem a ver com o seguinte: como é que alguém pode ter um conteúdo temporal na sua consciência que não existiu no mundo? E então, duas grandes hipóteses se levantam aí. Ou bem que há um atraso da consciência, portanto, de alguma forma a trajetória vai ser retroprojetada depois de A e B já terem sido projetados,
ou então há qualquer coisa como uma pré-cognição. Ora bem, se nós não queremos dizer, e usualmente ninguém quer dizer nem que há esse atraso na consciência, nem essa pré-cognição, teremos que encontrar algum tipo de solução para que justifique o estatuto deste relato de uma consciência e de um conteúdo temporal. Então, esse filósofo, Daniel Dennett e o Marcel Kinsborn, vão jogar aqui com uma coisa extremamente importante, que é a ausência de um eu no nosso cérebro, a ausência de um ponto central, portanto, de um ponto, digamos, de convergência do processamento paralelo e distribuído da informação no nosso cérebro, que causalmente, e do ponto de vista do mundo físico, está lá para justificar estas consciências de conteúdo. A ausência de um ponto no nosso cérebro permitir-nos-á dizer o seguinte: não se trata aí de dizermos que alguma coisa foi percebida e que foi reconstituída ou pré-conhecida. Onde não há ninguém a perguntar, portanto, onde não há nenhum eu central a observar, não tem que ter havido preenchimento nenhum. Portanto, essa trajetória existe não ao nível do processamento do estímulo, podemos dizer assim, porque isso tem a ver com o nosso cérebro e não com os conteúdos representados, portanto, tem a ver com o tempo do mundo e não com o tempo da consciência, e não há aí nenhum momento absoluto da consciência, não há aí nenhum eu determinado, central, e, portanto, aquilo de que se está a falar quando se fala do estatuto de trajetória é apenas de um conteúdo temporal representado. E reparem, não é nada estranho. Nós podemos pensar sobre o passado, podemos pensar sobre o Império Romano, podemos pensar sobre o futuro, por exemplo, a humanidade viajando no tempo daqui a alguns séculos, ou um conjunto de humanos viajando no tempo. Portanto, distorções ou disparidades temporais ao nível de conteúdo representado são perfeitamente possíveis. Portanto, o nosso pensamento é precisamente uma mini máquina de viajar no tempo. Portanto, aqui trata-se apenas de aproveitar nesta microsituação esta disparidade que já faz parte da natureza do pensamento humano relativamente ao mundo, que é a disparidade entre o tempo dos eventos do mundo, que neste caso são eventos neuronais relativos ao processamento de conteúdo, e o tempo da consciência, portanto, o tempo representado, que neste caso terá a ver com esta trajetória que não existe, mas que é apercebida enquanto tal, ou também com o famoso caso de Libet, da nossa consciência de um movimento voluntário. Para alguém como o Daniel Dennett, a maior parte das perguntas acerca a maior parte das interpretações deste tipo de casos, como os casos de Libet, que também são casos de distorção temporal, advêm precisamente de não mantermos uma separação cuidadosa entre a forma como estamos a falar sobre o tempo, quando estamos a falar do ponto de vista da terceira pessoa e, portanto, do ponto de vista daquilo que está a acontecer nos cérebros dos sujeitos que têm pensamentos conscientes, e o ponto de vista de primeira pessoa, que é o ponto de vista da descrição fenomenológica daquilo que nós estamos a ser e que é o que está em causa quando nós dizemos, por exemplo, eu quis levantar o braço e levantei-o, ou eu vi agora uma trajetória de A para B. Portanto, trata-se aí da temporalidade ou temporalização dos nossos conteúdos conscientes, que não pode ser posta numa correspondência 1 a 1 com aquilo que é o tempo do mundo. Bom, eu aludi ainda que muito brevemente à importância que a inexistência de um eu no cérebro pode ter para se pensar sobre a temporalidade da consciência. Mas que um eu inexista no cérebro, quer dizer que não haja aí um lugar central onde nós possamos procurar aquilo que nós somos, a unidade ou a centralidade, não significa que o eu não seja um conteúdo das nossas consciências, não significa que nós não passemos a vida a pensar nele, a pensar em nós próprios, na nossa vida mental, na nossa vida pessoal. No caso do Daniel Dennett, e aí ele está muito próximo do Husserl, que eu falava há pouco, este problema, o problema do estatuto do eu, será mais um problema da ordem um problema que pertence aos vários problemas dos conteúdos da consciência. Portanto, o eu não é qualquer coisa como um centro natural, uma alma cartesiana ou um centro do cérebro, portanto, não há aí um natural que fosse o eu, mas é também um conteúdo da consciência. Ele vai usar metáforas como, por exemplo, um centro de gravidade narrativa, um centro virtual, mas precisamente o virtual existe. O virtual existe e, no caso da mente, da consciência, dos conteúdos temporais da consciência, de alguma forma agrega tudo. Mas agrega tudo, vou aqui falar de novo do David Hume,
de quem falei um pouco mais atrás, como uma ficção natural. O David Hume é que usa esta expressão, o eu é uma ficção natural. E ele diz isto contra pessoas como, por exemplo, Descartes. Descartes, o Hume falando sobre Descartes, diz o seguinte: há aí filósofos que entram dentro de si próprios e parece que vêem lá alguma coisa, vêem lá um eu e as ideias a passearem por aí, portanto, vêem aí uma espécie de unidade natural. Eu, pobre de mim, entro dentro de mim próprio e não vejo nada, só vejo percepções, umas mais vívidas, umas mais fracas, outras mais fortes, mas só vejo uma espécie de sucessão caleidoscópica de impressões e de ideias e nenhum eu. Mas, no entanto, eu penso que sou um eu. O que é que será então esse eu, se eu nem o percebo lá de fora do mundo, ou do meu cérebro, nem acredito que exista qualquer coisa como uma alma imaterial cartesiana. O meu eu deve ser, diz ele, uma ficção natural. E é uma ficção natural significa que é uma ficção para cada humano saudável. Portanto, não, o facto de ser uma ficção não significa que nós possamos ter vidas mentais, digamos, normais, não patológicas, sem essa centralidade. O que significa é que essa centralidade é ela própria um conteúdo da consciência. Portanto, é ela própria mais um dos conteúdos dessa consciência que é, agora acrescentemos aqui, temporal. Isto seria aquilo que normalmente se chamaria um eu ou um self. Há uma outra forma de pensar aqui sobre aquilo que nós somos que também tem uma relação importante com o tempo. Isto seria uma espécie de uma quarta dimensão que queria introduzir aqui, que é a seguinte. Os filósofos normalmente fazem uma diferença entre o eu e a identidade pessoal. Portanto, o eu seria este centro, esta unidade, o facto de todos os nossos pensamentos serem pensamentos de um. A identidade pessoal será aquilo que cada um de nós pensa que é. Portanto, a nossa história, a nossa narrativa, as nossas memórias, as nossas expectativas. Portanto, aqui o termo mais apropriado será o termo pessoa. Esta pessoa, a pessoa específica que alguém é. Ora, também isto é uma realidade profundamente temporal. E talvez de uma forma temporal de uma forma diferente relativamente ao eu, mas temporal de uma forma extremamente importante, no sentido em que, precisamente, nós não duramos, não estivemos sempre cá e não duraremos eternamente. Portanto, aquilo que se chamaria identidade pessoal, que seria qualquer coisa como uma continuidade desta pessoa, é algo que tem dado muito que pensar aos filósofos, tem feito filósofos pensarem muito sobre o tempo. Pensando um bocadinho sobre história, a primeira pessoa que disse coisas importantes sobre identidade pessoal, isto é um bocadinho textbook, um bocadinho manual, mas o John Locke é considerado como sendo essa pessoa, porque disse o seguinte: uma pessoa não é nem este corpo, indivíduo, espécie Homo sapiens, nem uma alma, e ele acreditava que existia uma alma. A pessoa é continuidade da consciência, portanto, a pessoa é continuidade psicológica, a perceber-se como uma mesma entidade, aqui e agora e ao longo do tempo, e ser capaz de dar razões das suas próprias ações. Por isso é que ele disse que pessoa é um conceito forense, ao contrário de eu, por exemplo, pessoa é um conceito forense, mas sobretudo esta ideia de continuidade psicológica. Portanto, identidade pessoal será a nossa continuidade psicológica e, portanto, as nossas memórias, a continuidade ou contiguidade mais ou menos densa que existe entre as nossas memórias, estados sucessivos, será extremamente importante aqui para decidirmos: será que esta pessoa continua? Ou será que isto ainda é a mesma pessoa? Pensem numa pessoa, por exemplo, em coma, ou pensem na relação entre um embrião, um indivíduo alerta, consciente, adulto e um cadáver. O que é que conta como a mesma pessoa? E reparem, isto é um ponto de disputa muito importante, vamos lhe chamar ético ou metafísico, na filosofia contemporânea, acerca da natureza das pessoas e que envolve profundamente a natureza do tempo. Porque é muito diferente nós pensarmos como Locke que a identidade pessoal é uma vida mental, é uma continuidade psicológica. Porque, por exemplo, isso significa que este animal ou este corpo biológico que neste momento é a base causal desta vida fenomenológica, pode desaparecer, pode ser substituído por outra coisa qualquer, por exemplo, mediante tecnologia suficiente, se este corpo estiver todo mal, e nós já fazemos isso em pequenas partes do corpo, ele eventualmente poderá ser substituído por uma qualquer outra base causal e esta continuidade psicológica que neste momento está aqui, poderei continuar, vamos imaginar, com uma base artificial totalmente distinta deste corpo, deste animal, como dizem os filósofos chamados animalistas, e, no entanto, continuar a ser uma mesma pessoa. Portanto, a pergunta conceptual aqui é: o que é continuar? Se
precisamente, identidade pessoal é qualquer coisa de profundamente temporal, portanto, é continuar a ser esta pessoa. O que é que constitui continuar? Será que é este animal continuar a existir, digamos, na continuidade que existiria entre o embrião e o cadáver? Ou será que é uma continuidade, se quiser, mais abstrata, mais de ordem mental, o que não significa imaterial? Porque a ordem mental significa, ou supõe, uma base causal material também, mas uma certa destacabilidade. Reparem que aqui entramos numa das áreas mais science fiction da filosofia contemporânea, porque há todo o tipo de experiências mentais, variações, teletransportes, viagens no tempo, reincorporações, separações de cérebros e corpos. Tudo isto, de alguma forma, tudo isto pode parecer muito ficção científica, mas tem muito a ver também com a forma como os nossos compromissos éticos e metafísicos se vão modificando com aquilo que nós somos capazes de cientificamente fazer. Reparem, isto não é nada indiferente para aquilo que, por exemplo, é medicamente possível, a resposta a estas questões. Nós não estamos na mesma posição, embora Locke tenha formulado as questões, ele formulava-as em termos de o que é que aconteceria se um príncipe, se a vida mental de um príncipe aparecesse dentro do corpo de um pobre, ou vice-versa. Nós hoje podemos fazer formulações muito mais tecnologicamente e cientificamente updated, mas em última análise os fatores que estão em causa são bastante semelhantes. Portanto, esta questão algumas pessoas gostam de dizer metafísica da identidade pessoal, é outra das questões que faz entrar o tempo, mas o tempo como fator constitutivo daquilo que é ser uma pessoa. Portanto, lembrem-se da definição de Locke. Ser uma pessoa é ser uma entidade, e esta entidade que se apercebe como a mesma entidade ao longo do tempo. E, portanto, é um dos pontos em que a questão do tempo, um ponto completamente diferente, que nos faz discutir coisas completamente diferentes das coisas que se discutem na filosofia da física, hoje, que serão, por exemplo, muito mais próximas daquilo que Kant e Leibniz discutiam. Portanto, a relação entre observador e espaço-temporalidade. Hoje, questões serão discutidas como, por exemplo, a assimetria da causação ou o perspectivismo. Isso será, digamos assim, a continuação da discussão no âmbito da filosofia da física. Aqui estamos mais propriamente no âmbito da filosofia da mente, da filosofia da psicologia e da ética. Porque, em última análise, não há forma de mantermos qualquer tipo de intuições em ética que não tenham a ver com a nossa intuição acerca de pessoa e de identidade pessoal. Sem algum tipo de conceito metafísico de pessoa e de identidade pessoal, não teremos como nos orientar em termos éticos. Há uma coisa aqui, estou a pensar no futuro, que entra de uma forma completamente diferente quando se fala de identidade pessoal, relativamente àquilo que acontecia, por exemplo, no pensamento de um Hegel ou de um Marx. Reparem que, por exemplo, mediante aquilo que foi dito atrás acerca do Hegel ou do Marx, se há uma consecução, uma finalidade na história, de alguma forma as coisas chegam onde têm que chegar, não há futuro. Portanto, há qualquer coisa como uma realização da racionalidade na historicidade. E de alguma forma que as coisas continuem a acontecer é muito estranho. Já não haveria necessidade de mais coisas acontecerem. Ter-se, por exemplo, chegado às formas civilizacionalmente mais sofisticadas, seria estranho que as coisas continuassem. Podemos estar aqui a falar de coisas específicas como eles, por exemplo, o Hegel estava, por exemplo, a existência de sistemas legais, de constituições, como sendo qualquer coisa de nitidamente superior às sociedades tribais, por exemplo. Okay? Mas aí a ideia seria o futuro deixou de contar intelectualmente. Relativamente a estes problemas de identidade pessoal, o futuro continua lá de uma forma... É mesmo um dos fatores principais no pensamento da temporalidade, porque a forma como nós vamos encarar o nosso próprio futuro é altamente dependente daquilo que nós pensamos que somos e daquilo que nós pensamos que nos continua. Nós somos... É por isso que problemas que não existiam de todo na ética, digamos, há uns séculos atrás, como o problema das gerações futuras. Talvez isto tenha a ver também com papéis diferentes da ideia de Deus há alguns séculos. E agora, o problema das gerações futuras, de alguma forma, nasceu para se pensar na questão das pessoas e na questão do futuro. Ou então o próprio problema da nossa relação com os nossos eus futuros, que é uma das questões mais discutidas hoje quando se discute questões de racionalidade. Esses problemas, vamos lhe chamar problemas do tempo como futuro para um decisor racional,
são problemas que são hoje omnipresentes na discussão ética, metafísica, e que estranhamente não existiam há alguns séculos atrás. Por exemplo, aqui cruzamos de novo com a questão da racionalidade. Agora vamos pensar em nós próprios como podemos ter um eu esquisito, mas somos um eu, um decisor racional. Portanto, um eu é um decisor racional no sentido em que, estando no mundo, constantemente temos que, considerando as alternativas de ação possíveis e os mundos possíveis alternativos a que essas ações conduziriam, nós constantemente temos que escolher de forma, como se diz no jargão das disciplinas que estudam a racionalidade, temos que escolher de forma a maximizar a utilidade esperada. Portanto, será racional o agente decisor tal que escolha de forma a maximizar a utilidade esperada. E nós não decidimos só acerca de coisas independentes de nós. Frequentemente as decisões que nós tomamos têm também a ver com aquilo que nós somos e que nós pensamos que vamos ser. Por exemplo, se nós vamos fazer um seguro, se nós vamos, de alguma forma, tomar providências relativamente àquilo que serão as nossas pensões de reforma. Okay? Nós temos que, de alguma forma, contabilizar-nos a nós próprios como um dos fatores para essa decisão racional e de alguma forma atribuir-nos uma utilidade maior ou menor à nossa própria pessoa futura, ao nosso próprio eu futuro. Ora, os resultados mais interessantes nestes particulares têm a ver com a forma como nós descontamos, relativamente ao nosso eu presente, os nossos eus futuros. De alguma forma, estou aqui a falar, por exemplo, de estudos sobre a inversão de preferências, quando se dá a mesma situação de escolha a um indivíduo aqui e agora, por exemplo, entre ter $50 agora ou $100 daqui a um ano, versus a situação em que se dá a escolher ter $50 daqui a 5 anos ou $100 daqui a 6 anos. É a mesma escolha para o mesmo decisor, mas com temporalidades diferentes, e as preferências que são demonstradas aqui e agora são diferentes relativamente às preferências que são demonstradas relativamente à mesma escolha se for afastada no tempo. De alguma forma, nós somos preconceituosos relativamente ao nosso presente. Damos mais importância, mais valor. Neste caso, escolheríamos, por exemplo, os $50 agora e não os $100 daqui a um ano, enquanto que, se se trata de $50 daqui a 5 anos e $100 a 6 anos, escolhemos racionalmente, como ele for, portanto, $100, embora a escolha seja aparentemente a mesma. Portanto, aqui, há bocado falávamos de fenómenos de distorção temporal na consciência. Estes são fenómenos de distorção temporal na escolha. Portanto, não se trata só da temporalidade da representação, mas da temporalidade da agência. E estas são áreas curiosas, interessantes da investigação sobre cognição, e onde se mistura a ciência cognitiva e a filosofia em torno dos chamados estudos da racionalidade. O outro aspecto tinha a ver com consciência. Aqui estaremos a falar de racionalidade. E queria só sublinhar o quão diferente é aqui o termo racionalidade relativamente à forma como o Hegel, pensando também em temporalidade, falava de racionalidade. O Hegel era, de alguma forma, megalómano da racionalidade. Portanto, pensava que podia, de um ponto de vista intelectual, filosófico, falar da racionalidade de tudo aquilo que existe. Portanto, da história, do mundo. Portanto, aquilo cuja racionalidade se avalia ou se procura descrever seria tudo o que há. Neste tipo de estudos cognitivos, temos um conceito muito mais minimal de racionalidade. Racionalidade é apenas reportada a um indivíduo existente no mundo e à sua característica de agente. Portanto, de alguma forma usamos a mesma palavra, de alguma forma estamos a falar de racionalidade e tempo, razão e tempo, mas estamos a falar de, digamos, com mais ou com menos ambição intelectual. Não necessariamente é o caso que menos ambição intelectual seja uma coisa pior, porque provavelmente nós conseguimos discernir e controlar melhor os problemas quando os definimos melhor. E estas pequenas questões da racionalidade no tempo que dizem respeito à decisão, e não tem apenas a ver com as escolhas, como os exemplos que dei, de inversões de preferências, mas tem a ver, sobretudo, com questões que são, parece-me que são básicas hoje em dia para pensarmos em termos ético-políticos, que têm a ver, por exemplo, com essas questões das gerações futuras e das escolhas coletivas que nós podemos ou não fazer, sendo que essas escolhas coletivas têm uma relação absolutamente direta com aquilo que nós pensamos que pessoas são. A forma de pensar nas pessoas
vai determinar de uma forma muito direta a forma de pensarmos na coletividade e nas escolhas racionais dessa coletividade. Pessoas como Nietzsche, por exemplo, está interessado em questões como genealogia da moral ou questões... Nesse aspecto, ele até poderia estar próximo, por exemplo, de psicologia evolucionista e filosofia moral contemporânea. Eis aí um dos pontos em que a ideia evolucionista do Darwin foi extremamente importante para pensarmos na nossa própria natureza. Ok, sim, estariam mais próximos. Esses filósofos que eu chamei o lado negro do pensamento histórico do século XIX, pelo menos na medida em que eles estão a dizer o seguinte: devemos abdicar de considerações megalómanas sobre a estrutura racional metafísica do mundo. O nosso pensamento não dá para isso, não chega para isso. Não é? Se nós queremos pensar bem, não nos podemos dar objetivos como esses, porque pura e simplesmente somos impotentes intelectualmente para esse tipo de funções. Agora, o que eles vão fazer, usando os exemplos específicos que eu dei, um Nietzsche, um Kierkegaard, um Schopenhauer, vão fazer coisas extremamente diferentes enquanto filósofos intelectuais. Tudo no Kierkegaard vai em direção à estética e à religião. No Nietzsche, em direção àquilo que hoje se calhar chamaríamos psicologia moral e filosofia moral. No Schopenhauer, bom, arte e ascetismo, portanto, derivas completamente diferentes. Mas há uma proximidade entre a abdicação de objetivos demasiado ambiciosos nesse momento pós-hegeliano e os pequenos problemas que vale a pena tratar que emergiram aí, os problemas de substituição, digamos, esses problemas de um autor como Nietzsche ou como um Kierkegaard, e aquilo que estávamos a falar, que eram afinal problemas relativos à cognição, quer seja consciência ou racionalidade, contemporaneamente. Agora, essas pessoas não dizem necessariamente, por exemplo, muitas das que estão a trabalhar hoje sobre esses tópicos, que são filósofos. Muitos deles considerar-se-iam cientistas cognitivos e o tipo de problemas, digamos, existenciais de um Nietzsche ou de um Kierkegaard não lhes interessam nada. Agora, se olharmos só para a mini-formulação do problema, acho que encontraremos aí questões específicas comuns acerca da natureza da moralidade, acerca da natureza da agência, acerca da natureza da decisão, que de facto podem ser comparadas de uma forma produtiva. Estou a pensar numa das últimas teses de mestrado que eu orientei, que foi sobre um pensador libertário. Normalmente libertário tem um significado específico, mas há os ditos libertários de esquerda e da direita. E neste caso estou a falar de um filósofo americano chamado Peter Valentine, que é um leitor de um outro filósofo americano chamado Robert Nozick, que foi, por um lado, que era um professor de Harvard, que por um lado escreveu sobre estas questões da racionalidade do ponto de vista da filosofia da economia, da filosofia política, e por outro lado foi um epistemólogo, mas que foi o autor de um livro chamado Anarquia, Estado, Utopia, que foi uma espécie de ícone, de ponto central do pensamento dito libertário nos anos 70, e que na altura apareceu como uma crítica, deixe-me dizer assim, de direita, relativamente ao pensamento de um outro filósofo político importante, chamado John Rawls, que tinha escrito um livro chamado Uma Teoria da Justiça, e que, embora ele fosse, num certo sentido, um kantiano, a opor-se à tradição política utilitarista, tinha começado precisamente com a teoria da decisão racional e aquilo que a teoria da decisão racional nos faria escolher relativamente àquilo que ele chamava os princípios da justiça para uma sociedade. Ele começa com uma famosa experiência mental, que é a experiência mental da posição original por trás de um véu de ignorância, em que indivíduos que não sabem quem são, isto tem a ver com o que dizíamos há bocado sobre identidade pessoal, ser uma pessoa, indivíduos que não sabem quem são, a não ser saberem que são agentes racionais e decisores racionais, mas não sabem se na sociedade para a qual vão escolher princípios, vão ser homens ou mulheres, negros ou brancos, ricos ou pobres, crianças ou adultos, quais vão ser as suas preferências sexuais, não sabem nada acerca de si próprio do ponto de vista substancial, portanto, do ponto de vista da narrativa da identidade pessoal. E a ideia do John Rawls nessa experiência mental é que com a pura racionalidade de decisão, a pura racionalidade tal como ela nos é descrita pela teoria da decisão racional, será suficiente para se escolher os princípios ditos da justiça. E esse livro, Uma Teoria da Justiça, é considerado
um emblema do chamado liberalismo, que também é uma palavra que pode ter significados muito diferentes deste lado do oceano e do outro lado do oceano, mas foi esse liberalismo que foi criticado como demasiado democrático, portanto, aquilo que esses decisores racionais que não sabem quem são, mas que escolheriam de forma a maximizar o mínimo, portanto, a fazer o melhor da situação pior em que pudessem vir a encontrar-se nessa sociedade para a qual estavam a escolher os princípios, e sendo que globalmente o que sai daí é uma sociedade liberal, e algumas pessoas disseram logo muito parecida com os Estados Unidos atuais, o livro que eu estava a citar, o Anarquia, Estado, Utopia, foi uma primeira grande crítica de um ponto de vista libertário, portanto, de um ponto de vista individualista, a esta teoria da decisão do Rawls. E a dita tese que eu estava a mencionar há pouco era uma tese sobre o Peter Valentine, que é um interessante filósofo político contemporâneo e que partilha alguns dos princípios do Robert Nozick, mas precisamente, para usar os chavões, é um libertário de esquerda em vez de ser um libertário de direita. Portanto, é alguém que, em última análise, considera que os indivíduos têm direitos e ninguém pode fazer nada que mexa com esses direitos. E, portanto, não pode haver nenhum princípio de decisão coletiva que, de alguma forma, subsuma ou ponha como segundos esses direitos. Se isso é o grande princípio libertário, ele é o princípio quer do Nozick, quer deste outro crítico. Tudo isto para dizer apenas que o libertarismo como crítica àquilo que seria a teoria mais emblemática saída da teoria da decisão racional, que é a teoria da justiça rawlsiana, pode vir de ambos, de ambos os lados. E que problemas como aqueles que estávamos a considerar como das gerações futuras ou questões ecológicas aparecerão mais de um dos lados do que dos outros, e acho que agora não vou muito por aí.